Eu sempre senti que dentro do Power Metal, o Angra ele tinha uma coisa a mais, assim, né? Comparado com as outras bandas alemãs, né? Por exemplo, as harmonias de guitarra eu acho muito interessantes, né? Que elas saem um pouco daquela coisa mais comum, ou seja, se colocar intervalo de terça ou de sexta, né? Tem coisas a mais, a parte rítmica, a parte dos violões, né? Os instrumentos acústicos. Isso é uma coisa que eu sempre achei fantástico, cara. Não sei, acho que as composições em si, as harmonias, sabe? Eu sempre achei muito interessantes, cara. Tem alguma curiosidade que você gostaria de adicionar? Deixa eu pensar aqui em alguma agora. Vamos lá. As partes de violão, né, cara? Por exemplo... Reaching Horizons, por exemplo, né? Que tem um arranjo de violão muito bonito, né? Essa linguagem é uma coisa bem interessante, assim, né? Que eu sempre achei muito legal de ouvir. E uma coisa que eu acho extremamente complexa, né? Tanto eu quanto o Kiko, a gente teve sempre esse amor, essa paixão pela música brasileira. A parte de violão é música brasileira pura, né? Você não vai encontrar lá no Iron Maiden nada dessas referências das bandas de power metal. Você não vai encontrar o que se faz em termos de violão no Angra, né? Você vai encontrar no João Bosco, no Baden Powell, especialmente dos classicões, né? Garotos, a gente tá falando também do violão antigo aí, o violão clássico brasileiro que mistura muito choro, né? E a Reaching Horizon é um choro que eu não sou capaz de tocar. Porque o que acontece? Eu queria que fosse um chorinho mesmo, né? Tipo assim. Eu tô ligando no violão agora. Aqui só não tá chegando, não, né? Será que é o plug aqui? Foi a bateria? Deixa eu ver, ó, se tentando. Não, tentando sinal, peraí. É que aqui eu nunca sei qual é qual. Agora acho que foi. Tá, vou ligar no piezo dessa guitarra aqui. Ela é assim, né? Tá, só que ela é bem lenta, é uma balada. Mas o que eu queria mesmo é que ela fosse um chorinho, que fosse assim. Só que eu não consigo tocar assim. Não consigo. Então virou balada. Porque eu queria que fosse uma coisa Yamandu, né? Sei. Né? E não consigo. Então ela virou um choro. Só que no violão, na cultura do violão, pelo menos com os professores que eu tive, tem uma coisa da melodia acompanhada, né? A melodia acompanhada, que é o quê? Você criar uma melodia com um acorde. Então você tá aqui no Lá menor, né? E vai botando os acordes. Vai cantando uma melodia na ponta. Então você tem essa noção. Se você treina, né? Além de treinar a harmonia, treinar a melodia com a harmonia, você já começa a perceber aonde essas notas, elas soam bem, né? Porque uma coisa você fala, tem aquela harmonia, sim, mas ela só faz sentido com a melodia. Ela vai ficar bonita, você poderia repetir 1000 vezes a mesma harmonia, como vários sambas, tem vários clichês harmônicos assim, mas várias melodias diferentes para cada samba, ou o próprio blues. Tem uma harmonia base ali, né? Muito mais simples do que o samba, aliás, diga-se de passagem. Sim. Mas a melodia que você vai botar é que vai fazer diferença. Então, se você tá aqui nesse Ré, se eu botar na ponta uma melodia que começa na quinta, né? Então eu tô criando uma melodia que começa na quinta. Completamente diferente se eu começar na terça, ó.
E aí vai. E a outra coisa é a noção do baixo, né? Que você tem a função harmônica, né? Que tipo de acorde é aquele, quem tá na melodia e quem você vai colocar no baixo. Que isso é uma coisa que, por exemplo, o Paul McCartney é mestre. Sim. Isso dá outro charme, outra cara pro que você tá fazendo. E só isso que a gente tá falando aqui, melodia acompanhada, que melodia que você tá fazendo, com a harmonia e o baixo, já é um estudo pra vida inteira, bicho. O que eu acho que muitos músicos fazem, eu gosto de aprofundar no que é básico. Sim. Eu acho que assim, eu sou fascinado por música de verdade, desde um tambor xamânico, um mantra com o mesmo acorde por 2 horas, né? E uma coisa mais sofisticada, né? Eu realmente gosto. Então, eu gosto de ficar pirando muitas vezes na mesma coisa, em coisas que muitos vão falar que são simples, e pode até ser, porque talvez sejam até mais inteligentes do que eu, né? É que eu ainda não esgotei minha paixão pelo simples, entende? Ainda não esgotei meu fascínio pela série harmônica. Sim. Pela capacidade de uma nota, de uma corda, reverberar de tantas maneiras diferentes. Isso eu ainda não esgotei, entendeu? Então é uma coisa que tem que ser de cada pessoa, né? E isso com a parte rítmica também, né? Porque eu sinto que essa música, ela é bem solta, né? Ela não tem ali uma pulsação no grid, assim, né? Uma coisa bem solta, né? Isso também é uma coisa interessante, que a impressão que eu tenho ouvindo é que você e o André estavam tocando no mesmo lugar e você tava colado nele, ele e você ali nessa questão da Isso é Sim. interessante, ouvindo, né? No caso dessa, eu fiz até antes de conhecer o André. Mas é literalmente a primeira música do repertório do Angra, em termos de cronologia, porque foi a primeira que foi feita, né? Antes até da banda existir. Legal. Mas a ideia é essa coisa meio New Age mesmo. Essa meio clima, né? Meio... Nesse caso aqui, a influência já é Queen's Rise, Entendi. entendeu? Já é aquela onda meio foi uma mistura ali rock de influências, progressivo, né? Sabe? Já é... E a ideia é essa mesmo, né? Ficar... Sim. ter pouco pulso até a hora que vai vir o refrão. Então a construção dessa dinâmica, né? Isso é uma outra coisa que eu gosto bastante nas composições. Legal. É de construir a dinâmica. Então eu tenho um refrão que ele me parece épico. Ok, mas se eu fizer uma parte épica para começar a música, tem uma parte épica para começar a voz, e uma parte épica pra conectar com o refrão, e depois vem um refrão épico. É tão épico tudo que não tem um ponto culminante, não tem uma dinâmica onde a gente sinta que a música cresceu, Sim. né? Eu digo que uma composição é um efeito de mágica. Efeito de mágica é o quê? O cara tá muitas vezes escondendo dos seus olhos um truque que seja, para quando ele apresentar, você ter uma surpresa, né? Essa mágica tem um timing, ela pode ser feita em 2 minutos, 5 minutos ou 1 hora, não sei. Talvez, dependendo do efeito, se você ficar esperando por 1 hora, vai ser muito chato, muito monótono, né? Em 1 minuto, talvez não deu nem tempo de você entrar ou sair do que você estava fazendo, né? Talvez 3, 4, ou seja, um refrão é a mesma coisa. Eu entendo que numa composição, a conclusão da ideia, especialmente no caso da canção, que é a música cantada, né? A conclusão da ideia é que na 90% dos casos vem com o refrão, ou com a volta do riff depois do refrão. Amarrou, né, a ideia. A repetição ali. Você amarra a ideia em 1 minuto e meio, 2 e pouco. Amarrou a ideia. A música pode ter 5. No caso do rock, música pop, em 30 segundos você já entregou tudo. Sim. Né? O refrão, tudo, mas no caso do rock, sim, você às vezes demora pra concluir tudo 1 minuto e meio. É um tempo bom. 2. Depois vai pra uma parte instrumental, vai fazer um solo, vai voltar pro refrão, a música vai ficar com 4, 5 minutos. Esse efeito é um efeito de mágica. Você tem que preparar o cara pra ele realmente sentir o que você quer que ele sinta. Na hora que você apresentar o truque. Que o truque é o quê? A conclusão da ideia. Não é?
É basicamente isso. Entendi. Basicamente isso. Então, quando você chegar ao seu refrão, aquela ideia principal, provavelmente, da letra vai estar lá, com frases de impacto, que amarram pensamentos que pareciam devaneios no começo, né? Mas que lá no refrão ele é mais incisivo e explicado, né? E só que aquilo a pessoa realmente tem que sentir esse efeito que tá na sua cabeça. Você fala, não, quando o cara... Você toca, o cara fala assim, eu tenho o professor, os caras falam pra mim, né? Ô professor, eu tenho um refrão aqui. O cara toca pra mim. O cara toca o refrão lá, beleza. E aí, achou legal? Eu achei, mas ele só é um refrão se tiver uma música. Exato, né? Tem que ter toda a... Porque assim, agora é uma parte de uma música. Sim. Não é? Ele só é um refrão, ou seja, uma conclusão, uma parte, o ápice de uma música, se ele tiver mesmo num contexto. Então, para as pessoas gostarem desse refrão, tem que preparar o ouvido dela. Então, a composição, cada nota, você está preparando, na verdade, para a próxima. E construindo para um momento X. Que é o tal dos boxes, né? Eu fiz um curso via online, infelizmente não consegui terminar. Um curso que eu consegui gratuito na Berklee de songwriting, via online e tal, mas não consegui terminar porque estava justamente no meio de uma produção de um álbum do Angra e não tinha como ficar fazendo os trabalhos. Tinha trabalho pra fazer, que tinha que compor, tinha que entregar e tal, né? Mas eles falam muito dos boxes, as caixinhas, né? Caixinhas que vão dando coerência, especialmente porque o songwriting, né, principalmente eles estão falando de letra. Então, a caixinha que você tá falando, uma frase que seja, ou um lick de guitarra, ela tem que se encaixar dentro da próxima parte e todas as outras caixinhas tem que estar dentro de uma caixa maior, que é a sua ideia principal, né? E essa ideia de caixinhas, então, ela ajuda a resumir para mim como que é a composição. Você tem partes que elas precisam, no fim das contas, serem caixas que se encaixam e fazem parte de uma caixa maior, que é a ideia principal, e tá tudo ali. Construindo aquela ideia, né? E quando você fala de um álbum, assim, por exemplo, os álbuns do Angra, eles são conceituais, assim? Tem alguma coisa que conecta uma música? Eu sinto que, por exemplo, o Temple of Shadows e o Holy Land, eles têm... Sinto que as músicas, parece que elas têm um contexto único. Então, por exemplo, né? Esse contexto das músicas, tanto do Holy Land quanto do Temple of Shadows, eles têm o fato de... Eles têm uma aura, porque é a aura do momento da banda. Certo. Né? Como o Fireworks também tem. A diferença é que nesses dois casos, realmente a gente criou uma história e uma narrativa, especialmente nas letras e toda a identidade visual, que se aproveitasse dessa atmosfera. Então, eu já sabia que a gente ia no Holy Land fazer uma coisa que ia explorar mais a brasilidade. Isso estava claro porque a gente percebeu logo no Angels Cry, lá gravando Angels Cry, que isso era um caminho legal. E outra, era natural pra gente. Não ia ser, vamos buscar essa oportunidade, não. Entendi. Tanto eu, quanto o André, quanto o Kiko, especialmente, gostávamos, não, ainda gosto, né? Sim. Eu tenho certeza que o André passou a vida gostando de Milton, Caetano, Tom Jobim, todo mundo, né? Gil, porra, toda essa galera, João Bosco. Então a gente tinha isso de uma maneira natural, isso ficava evidente pros caras lá, que a nossa musicalidade era uma musicalidade que não era limitada ao rock, né? Então que isso a gente tinha que explorar. Então tava claro isso. Eu comecei com uma ideia sobre falar sobre o descobrimento do Brasil, mas isso foi no meio do processo. E isso começou a amarrar. Não foi porque a gente pensa um conceito antes. Mesma coisa do Temple of Shadows. Tinha uma aura já o disco. Tinha uma aura. Essa aura tá lá. Como o Aurora Conceito, a gente tem uma aura, né? E eu acho muito legal e proveitoso quando você cria um conceito que amarra essa aura. Que se aproveite dessa aura pra dizer, olha, a aura veio antes das músicas. Nossa, que genial. Imagina isso, né? Os caras tiveram toda uma ideia e depois criaram umas músicas em cima dessa ideia. Parece uma coisa genial. Mas a grande verdade é que geralmente vem depois. Mas nem sempre vem. E nem sempre dá tempo de vir. Ou nem sempre você tem saco de vir. Porque você já terminou o álbum tão cansado, né? Sim. E que você às vezes fala assim, tá bom, já não vamos pensar em aura nenhuma. Mete uma capa aí e vai bora. que vai.